Pois bem, só que antes de nós ler Apocalipse 3, eu peço ao irmão que fique com o texto de Lucas. Na hora eu só peço para o irmão ler Lucas capítulo 12, versículo 39 e o 40. Aí tem um outro irmão que vai ficar com o livro de João Evangelho, capítulo 10, verso 7 a 9. Tem um outro texto aqui, mas talvez eu vou só citar ele. Mas eu vou dar o texto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. São 3 irmãos que vai nos ajudar aí nessa jornada. Desse texto de Apocalipse, eu vou ler aqui no capítulo 3, no versículo 7 e 8. Nós vamos ler agora Apocalipse. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas e diz: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pois bem, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus, está nos dizendo através de João, que Deus tem uma porta aberta diante de todos nós. E a porta que Ele abre, ninguém, e aquela que Ele fecha, ninguém abre. O que é uma porta? Uma porta é um acesso de entrada que se vai para algum lugar, que sai ou que entra, não é verdade? E quando se trata de porta, a Bíblia diz que, de acordo com a Bíblia, aliás, nós estamos num período que tem uma porta que está se fechando, mas a Bíblia não fala sobre essa porta da graça. Isso é um ditado, um provérbio popular que a gente fala, mas essa porta, eu acredito que aqui está falando dessa porta da graça. O que é a porta da graça? É Cristo. A porta da graça é Cristo. E essa porta que Deus abriu para nós, que até agora ninguém, graças a Deus, ninguém fechou, eu creio que é a porta da oportunidade que Ele abriu para cada um de nós, quando nós aceitamos o Evangelho em Cristo e aceitamos o batismo para começar uma jornada de santificação nesta igreja. Amém. Porque a igreja ela é comparada, eu já até falei isso uma vez aqui, a igreja ela não é um museu de guardar santo. A igreja é um lugar de pecador arrependido, onde fizeram um pacto, uma aliança com Cristo, em busca da santificação, para ir para a glória eterna, quando Ele voltar na nuvem do céu. Irmão, e a porta ela está aberta. E agora nós vamos ler São João, no capítulo 10, versículo 7 a 9, para ver que porta é essa que a Bíblia está se referindo. São João, capítulo 10. Verso 7 a 9. Amém? Pode ler. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
pastagem. Amém. Então quem é a porta? De acordo com a Bíblia, quem é a porta? Jesus. É Cristo. Jesus é a verdadeira porta por onde todos nós devemos ter o acesso de entrada para a glória eterna. E Jesus está falando aqui que todo aquele que se chega a Ele, ele vai achar pastagem. Quando a Bíblia diz pastagem, não é que nós vamos comer um pasto. Porque você sabe que lá no Salmo ele tem muita comparação do pastor e ovelha, né? E até que o Salmo 23, ele é muito engraçado sobre isso, né? A comparação do pastor e a ovelha. Diz que o pastor leva as ovelhas para um lugar que tem a água, que tem pasto. O nosso pasto para nos fortificar, nos fortalecer na fé, no conhecimento, eu acredito que é o estudo da palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós procuramos buscar a Deus na nossa vida, mais nós se enche de conhecimento e também de vontade de sermos melhor e de testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, então Jesus disse: eu sou a porta. Lá em São João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Então nós sabemos que o eu sou, que falou com Moisés lá no monte Sinai, é o mesmo Cristo que está dizendo para nós: eu sou a porta. Então, meus irmãos, a porta ela estará aberta. Agora, cada dia nós devemos, irmão, fazer o máximo que tiver ao nosso alcance, através do sangue de Cristo e do poder do Espírito Santo, para que possamos se aproximar mais, porque a porta, irmão, a porta dessa oportunidade que Deus nos concedeu e está nos concedendo, ela está muito perto de se fechar, está muito próximo. Eu assisti um pregador essa semana. Eu gosto do celular assim, para assistir pregação, alguma coisa. Dificilmente eu assisto alguma coisa para me entreter. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa, me lembro, já procuro um pregador ali para mim ouvir a palavra de Deus. Vou substituir na mesma da hora. E eu ouvi numa pregação, e o pregador estava falando lá, um pastor, e que a maioria dos nossos irmãos estão preocupados com o decreto dominical. Nós sabemos que o decreto ele está chegando aí, ou que nós se preocupe, ou que não se preocupe. Mas o que devemos se preocupar agora, irmão, é na nossa preparação para receber a chuva seródia, que é o Espírito Santo na sua plenitude. Não é receber o Espírito Santo com aquela oraçãozinha: Senhor, que Tu nos dê uma porção dobrada do Espírito. Não é isso aí não. Deus quer nos dar o Espírito Santo na sua plenitude. Eliseu pediu a porção dobrada de Elias, porque Elias estava cheio do Espírito Santo, irmão. Se Elias não tivesse cheio do Espírito, Eliseu não teria pedido uma porção dobrada do Espírito que estava nele. Agora nós temos um fanisquinho desse tamanho, e nós temos que procurar a capacitação em Cristo, através da sua palavra, procurar, irmãos, abandonar tudo aquilo que o mundo nos oferece e encarar mais com seriedade a nossa salvação que está aí, que só vai ser revelada para cada um de nós na volta de Jesus. É ali que vai saber quem está salvo ou perdido. Oxalá que eu e você, nós como igreja, como pessoa, como família, não iremos ouvir aquela voz onde Jesus vai, muitos vão ouvir: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Irmão, isso é triste. Interessante que naquele dia muitos que pregou, como a gente prega, que louvor a Deus, muitas vezes teve o privilégio até de colocar a mão em cima da cabeça de uma pessoa e orar por ele, e ele curar da enfermidade, e vai ouvir aquela voz: eu não te conheço. É porque nós estamos num período de grande investimento
O inimigo ele está fazendo tudo para nos entreter, para nós deixar Deus em terceiro, quarto plano da nossa vida. No escrito da Sra. White, eu não recordo aqui, é um livro, eu não sei se eu li essa frase no Eventos Finais, não me lembro, mas diz assim: trabalhe como se Cristo viesse daqui a 100 anos. O que quer dizer isso? Que nós devemos trabalhar todo dia, é a nossa obrigação trabalhar, mas esteja preparado como se Cristo viesse hoje. Às vezes a gente se entrega tanto trabalho, que deixa a Deus para o último plano. Devemos ter muito cuidado. O estudo, eu quero dizer aqui para quem estuda, não é mais tempo de fazer plano, faculdade daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. Na minha concepção, e o que eu tenho visto pregar, não vai mais dar tempo. Sra. White já falava isso, assim que ela se tornou a profetisa, ela já falava isso, porque ela tinha uma concepção que Jesus vinha no dia dela, e ela tinha uma certeza que naquela época, o decreto dominical já ia ser decretado naquela época, mas como a igreja não estava preparada, foi adiado, irmão, assim como foi adiado a entrada do povo de Deus na Canaã terrestre. Nós devemos ter muito cuidado para a gente não atrasar a volta de Cristo para a gente, porque eu creio que nesse momento da história profética, ou que eu esteja preparado, ou que eu não esteja, Jesus vai voltar. Está tudo desenhado. E Jesus é a porta. Quem ficou com o livro de Mateus, ou seja, Lucas, capítulo 12, verso 39 e 40, leia para mim. Amém. Então, irmão, nós temos um inimigo que ele está caçando todo meio para entrar na nossa casa e nos roubar. Roubar o nosso tempo, roubar o nosso cuidado, momento de oração e de louvor, roubar a nossa comunhão com os irmãos. Ele está doido para nos roubar, que é para nos deixar neutro, nenhuma coisa e nem outra. E ele está fazendo isso com todo esforço. E eu quero dizer para os irmãos, o nosso inimigo, ele não brinca. Ele está trabalhando pesado, mas muito pesado. Eu assisti um vídeo e eu cliquei no celular e apareceu assim: Igreja do Diabo. Vou já saber como é essa arrumação aqui. Tornei a clicar de novo, vai aparecer um pastor adventista pregando e falando sobre o assunto, que já tem uma igreja com o título Igreja do Diabo, e o pastor adventista fez uma entrevista com esse camarada, o pastor da Igreja do Diabo, e perguntou para ele sobre o mundo evangélico, o que ele dizia do grande mundo evangélico. Ele disse assim: todos são meus amigos, estão junto comigo na batalha, todos, menos um grupo que guarda os mandamentos de Deus. Esse grupo aí eu não gosto deles. O pastor da Igreja do Diabo dizendo para o pastor da nossa igreja. Eu vi lá no celular e eu gravei muito bem isso. Talvez algum de vocês vai passar por esse problema, por essa cena aí. Então, irmão, o inimigo não está irado com alguma igreja por aí, com algum movimento religioso, não. O inimigo está irado com a igreja adventista do sétimo dia, de acordo com Apocalipse 12, verso 17. Ele está irado conosco. E quanto mais nós se aproxima de Cristo, quanto mais nós procuramos vigiar e orar, mais o inimigo ele está marcando a cada um de nós na cola. Devemos ter muito cuidado.
O tempo está muito pequeno. Eu acho que não é mais momento de nós perder o nosso tempo com qualquer coisa. Às vezes eu fico pensando assim, e tenho aquela dúvida: meu Deus, será que eu vou estar no meio do grupo dos salvos? Porque, irmão, ou que a gente queira ou que não queira, nós temos um momento da vida, viu? Você está no trabalho. Eu creio que isso acontece comigo, acontece com todos. A gente está no trabalho, aí vem aquele horror de texto bíblico, você prepara aquele sermão, trabalhando aqui, prepara um sermão na mente aqui. Se Cristo viesse naquele momento ali, tem hora que a gente está só pregando assim no pensamento, como se estivesse numa igreja, e a gente se arrepia todinho. Já aconteceu com algum de vocês isso aqui que eu estou falando? Já? Não é verdade o que eu estou falando. Mas tem momento, irmão, tem momento da nossa vida que o que tem aqui não presta nem para queimar, porque é tão ruim demais. Tem momento que tem tanta coisa ruim aqui. E é isso que nós temos que colocar o nosso joelho no chão e pedir a Deus, Papai do céu, através do sangue de Cristo, Ele tire aquela mancha que ainda tem dentro do nosso coração. Porque enquanto nós não permitir que Deus faça uma limpeza aqui dentro de cada um de nós, o Espírito Santo, Ele não vai batizar a gente. Nós só vamos ser batizados pelo Espírito Santo quando nós se entregar de todo o coração. Aí nós vamos receber o batismo com o Espírito Santo. E oxalá que aquele que não permitir que seja batizado com o Espírito Santo, esse não vai resistir às perseguições. Talvez já seja o primeiro. O meu menino me mandou um vídeo ontem, aí ele mandou um áudio: papai, clique aí que vai sair um negócio aí. Na Inglaterra, alguns países ali, todo mundo já usa o chip. Chegou aqui na porta, bota a mão esquerda assim, a porta automaticamente já abre. Chega no caixa, o caixa já se abre, já tem um saldo, tem tudo. Lá quase todo mundo. Aí a pessoa que estava mostrando esse vídeo, ele é brasileiro. Ele disse: olha, daqui um dia vai atingir todo o mundo. Eu conversando com um adventista, e eu dizendo para ele que tinha que sair todo mundo da cidade. Ele disse: mas tem que ficar alguns adventistas na cidade. Os irmãos acham que tem que ficar? Quem acha que tem que ficar? Eu conversei com o irmão, ele disse: tem que ficar alguns adventistas na cidade, depois do decreto dominical. Você acha, irmão? Irmão, não pode não. Não pode. Os que ficar vão ser marcados com a marca da besta. Irmão, tem que tirar essas ideias mesquinhas. Eu estava assistindo uma igreja um tempo desse, ano passado, e o grupo de anciãos começaram a fazer uma discussão ali sobre o chip. É chip? Eu fiquei calado, eu não falei nada. Eu não sou mesmo sabido, eu sou mestrado, e fiquei calado lá. Aí um disse assim, um dos grandes estudiosos da nossa região aqui, disse: olha, alguns irmãos que estão dizendo aí que o chip tem a ver com a marca da besta, não estuda a Bíblia. Tem que tirar isso da cabeça e aceitar o chip, porque não tem nada a ver com marca de besta. Aí eu caminhando para Fortaleza Barra Francisca e vim em casa para fazer uma entrega, e eu cheguei no domingo de manhã. Cheguei no domingo de manhã, fiz minha entrega, eu voltei segunda-feira de manhã, ia passando dos anciãos na minha porta. Disse: irmão, faça favor. Diz que estava lá na polêmica lá do chip. O irmão se aproximou e disse: irmão, eu vi a palestra de vocês ontem lá, e a conclusão que foi tirada é que o chip não tem nada a ver com a marca da besta. Não é verdade? Ele disse: tem mesmo não, irmão. Eu disse: não tem não. O chip não é a marca da besta e nem vai ser a marca da besta. Agora, o que a Bíblia está dizendo no Apocalipse 13, irmão? Eu estou falando isso, irmão, meu sermão é porta aberta. Só que eu estou puxando esse assunto porque nós podemos se entender e acreditar em algumas. Isso tem centenas e centenas de pastores com esse entendimento.
E eu vi um dizendo, no Novo Tempo, que é o primeiro que vai mandar botar o chip, é ele. Isso é uma polêmica, irmão. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Se alguém disser para você que não tem nada a ver, fique calado. Agora vamos para cá. O que vai envolver? Vai vir um decreto, o decreto dominical. E eu vi um camarada perguntando, o Rodrigo Silva, quanto tempo ele acha que está faltando? No mínimo 2 anos vai entrar o decreto dominical. 2024 pode aguardar que vai entrar o decreto dominical. Vai vir um decreto. E eles vão nos observar. Então vai chegar um momento que eles vão ver que esse grupo que quer ir para o céu, não estão nem ligando aí o negócio de guardar domingo. Quando eles observar, isso não vai ser muito tempo também não, eles observar que a gente não vai aceitar ou ceder para guardar o domingo, que é a marca da besta, ou seja, ainda não é, vai passar a ser dessa época. Aí eles vão fazer um decreto que só vai comprar e vender quem guardar o domingo. E os documentos de todo ser humano vai ser armazenado num chip. O chip não é a marca da besta, mas o chip vai ser a carteira de guardar o documento de cada pessoa. Agora eu pergunto para os irmãos, e nós só compramos um documento. Eu pergunto, tem a ver ou não tem, irmão? E aí, irmão, tem a ver ou não tem? Se você acha que não tem, eu respeito o seu direito, mas vai ser marcado com a marca da besta. E a adventista não vai poder ficar na cidade, irmão, porque ninguém vai poder, ninguém pode comprar ou vender se não tiver o documento armazenado no chip. Ninguém. Tem que fugir da cidade. E esse pastor que estava falando sobre isso, ele disse, e o tempo já passou de a gente caçar um lugar para morar. Primeiro, para ter uma verdadeira comunhão com Cristo, em busca do batismo do Espírito Santo. Hoje, irmão, até no interior, está difícil de você estudar a Bíblia. Vamos dar um pouco de água. Eu estava nas pedras de manhã, e o Senhor me pediu para mim, quando eu voltasse, que eu fui visitar uma pessoa lá, conversar com ele. Ele é evangélico. Esse problema eu não usei próprio, não deu saída. Aí a água está bem geladinha. Aí é um remédio bom, né, irmão? Irmão, quando eu comecei a conversar com ele, abriram, que chamo pancadão, né? Como é que dá o nome? Paredão. Abriram o paredão do outro lado da pista. Pronto. Atrapalhou tudo. Desculpa aí, mas está melhorando. Então hoje na cidade, eu louvo a Deus porque eu moro num canto que ninguém não incomoda nós. É uma rua tranquila, não tem bar ali perto. Os vizinhos, graças a Deus, eles são bons vizinhos. Minha velha, procurando fazer uma comunhão com esses vizinhos. Eu chamei eles para uma reunião na minha casa, preparando bolo, suco e muita coisa boa para eles, e convidei para outra semana. Foi a derradeira vez que eles andaram em minha casa, irmão. É porque eu tinha que falar da Bíblia para eles, né, irmão? Eu tinha que falar da Bíblia, e pronto, ninguém foi mais na minha casa, até hoje. Mas eu fiz a minha parte. Mas sou bom vizinho. Lá ninguém trata de vida de ninguém é de ninguém, e ninguém incomoda ninguém.
Então eu dou graças a Deus que sobre isso eu não sou incomodado. Muito bem. E nós estamos chegando a um momento que a porta pode se fechar. A porta pode se fechar para mim. Porque se eu fechar os olhos e descer a sepultura e eu não tiver buscado o Espírito Santo na minha vida, eu posso ficar de fora do céu. Porque quem não tem o conhecimento, ele não vai ser cobrado. Mas de nós que temos o conhecimento, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Quem lê para mim Isaías capítulo 55, verso 6. Meu irmão, esse é o momento que Deus ainda nos permite essa liberdade religiosa, e vai chegar um momento que nós não podemos mais nem usar uma Bíblia. Se alguém vê nós com a Bíblia na mão, acaba vai pegar uma pizza e vai ficar sem ela. Está chegando esse tempo, irmão. Nós devemos fazer tudo para ter alguma coisa armazenada aqui, porque quando chegar essa época, alguém vai pedir testemunha da nossa fé, nos fazer pergunta. Eu vi um pastor contando uma experiência que prenderam um jovem, e tinha um jovem adventista no meio desse jovem, e andava com ele desapercebido. Quando a polícia chegou, bam, levou o menino lá de Marinava e levou o jovem, que era amigo, era vizinho, e saiu perto de casa ali. Ele não marinava, não fazia parte de nada, mas estava com eles, e pegaram todo mundo junto, levaram o jovem para a igreja, para a cadeia. Dormiu na cadeia, e lá na cadeia disse: mas eu sou crente, eu não marino, eu não faço nada, eu sou crente. Qual é a tua igreja, rapaz? Eu sou adventista. Pois cita os 10 mandamentos para mim aí. Se trabalhou todo. Eu vi o Rodrigo Silva falando que ainda hoje, lá em Israel, ele sempre vai lá em Israel, e ele se deparou com um camarada lá, uns judeus. Além de ele estar orando lá, fazendo a oração dele, ainda tinha uma plaquinha aqui na testa, amarrada com uma fitinha, um cadastrozinho, ó, uma plaquetinha com 10 mandamentos aqui na testa. Às vezes o cuidado que os judeus têm, nós não temos. Então nós devemos ser muito cautelosos com essa oportunidade, com essa porta aberta que Deus nos concede. E nós sabemos que esse tempo ele vai se encerrar para todos nós. Eu quero ler o versículo 4 do capítulo 3, ou seja, o versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse. Se quiser me acompanhar, vamos lá. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Você sabia que Deus, Ele quer nos levar para a porta aberta que está no céu, nos esperando? Lá tem uma porta aberta nos esperando. E Ele quer nos fazer conhecer tudo que nós não conhecemos aqui. Quando nós chegar lá, vamos ter a oportunidade de aprender e entender tudo aquilo que não tivemos o privilégio de entender aqui. Deus está ansioso para isso. No capítulo 3, você sabe que tem esse verso que é muito conhecido, onde João fala dizendo: eis que tua porta e bato. Se alguém ouvir a voz,
eu entrarei e cearei comigo, com ele e ele comigo. Eu vi o pastor explicando esse texto, eu nunca tinha visto ninguém explicando dessa maneira que ele explicou. Naquela época de Cristo, e Cristo esteve aqui na terra, uma pessoa chamar o outro para almoçar com ele, passear com ele na casa dele, e ele não fosse, era a maior desonra que podia existir naquela época. E Cristo está nos chamando, irmão. Se nós não abrir a porta do nosso coração para que Cristo faça uma limpeza, para que Ele nos dê o Espírito Santo, vai ser uma grande desonra para nós, porque nós não vamos chegar lá. Se existe uma coisa que nós devemos desejar, buscar com todo esforço da nossa parte, é buscar o batismo com o Espírito Santo. O tempo está findando, irmão. Até as pessoas que não estudam a Bíblia como nós estudamos, eles estão sabendo que o tempo chegou ao fim. E nós, como igreja, como família, como pessoa individual, devemos ouvir a voz de Cristo. O camarada chegou para Cristo e perguntou: "Ei, mestre, são poucos os que vão se salvar?" Jesus disse: "Olha, entrai pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não pode mais." Então vai chegar um momento que, se nós não fazer agora o que nós temos que fazer, o que está à nossa porta para nós fazer, vai chegar um momento que nós não vamos poder mais fazer. Como igreja, eu vi até um irmão pregando, como igreja, a igreja devia ter planejado comprar uma área assim muito recuada, comprar uma área e fazer um lugar para os adventistas morar. Não vai ter jeito, mas nós vamos ter que fugir, porque a maioria dos irmãos vão escapar. Não vai ser como naquele decreto dominical que teve, que a maioria, ou seja, todos os cristãos que não aceitaram aderir ao domingo, Roma mandou matar. Mais de 50 milhões de cristãos. Agora vai morrer muitos irmãos. Vai morrer muitos irmãos. Mas a maioria, irmão, de nós, eu acredito que isso aconteça comigo. Eu quero estar vivo na volta de Cristo. E quero estar junto com vocês. Eu quero estar vivo. Eu já estou meio quebrado, mas ainda estou meio espertinho ainda. E eu creio que Deus tem um plano na minha vida, na tua vida. Eu creio que daqui, esse tempo que falta, Ele vai nos sustentar com vida, mas também disposto a ter comunhão com Ele, a mudarmos também a nossa, o que eu quero dizer assim, como irmão, como família espiritual. Nós temos que ter uma direção diferente, irmão. Temos que ser diferente. A igreja ainda está muito além daquilo que é para ser. Agora, se isso não acontecer, se cada um de nós se interessar pela busca do Espírito Santo, não vai chegar esse momento. Lembre da igreja depois da chuva temporânea. Comia pão junto, andavam junto, louvava a Deus junto, todos os dias estavam na igreja. Hoje a igreja abre 3 vezes por semana e tem dia que está 4 peladinhos lá. Uma dificuldade tremenda. Por isso que nós temos que ter sede de buscar o Espírito Santo, porque quando nós recebemos o batismo, aí vai ser diferente. Aí nós não vamos mais querer estar 3 dias por semana na igreja. É todo santo dia adorando Deus junto. Já tem muitos fazendo isso aí. A igreja abre todo dia. Mas Jesus está nos chamando para passear com Ele. Ele está ansioso. E eu creio que a mesa já está preparada. Jesus quer cear com todos nós. A grande ceia da grande comemoração
dos salvos na eternidade. Mas que a mesa é muito grande. E vamos orar junto, irmão. Vamos buscar Deus junto. Porque um dia todos nós vamos estar lá e vamos ser gratos para o resto da vida. Vida eterna, pronto. Nunca mais tem fim. Nós vamos estar na presença de Deus, se olhando, mas sem lembrar do passado, porque o mal não vai se repetir a segunda vez. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que Deus nos dê essa vitória. Mas devemos fazer a nossa parte. Esforçai-vos. Que Deus nos dê essa vitória na pessoa de Cristo e que possamos estar preparados na volta do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino.